Prezadíssimo telespectador, bem-vindos a mais um Mídia Cidadão, programa que debate comunicação e cidadania. E hoje nós vamos ter um papo para lá de especial com um homem que é referência no jornalismo esportivo. É ele, Otávio Muniz, nosso querido Tatá Muniz, se você me permite assim chamá-lo. Claro. Tatá, é uma alegria estar com você aqui no nosso Mídia Cidadã, no programa que é veiculado na TV aberta e em emissoras associadas à ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Obrigado, Fernando, pelo convite. Um abraço a todos que estão nos acompanhando pelas diversas mídias. É um prazer estar aqui e poder contar um pouquinho da história fora da frente das câmeras. Essa muita gente conhece, mas no back pouca gente conhece. Obrigado pela oportunidade. E eu vou começar perguntando para você da experiência de ter trabalhado com um dos monstros sagrados do jornalismo esportivo, o Luciano do Vale. Inclusive, vocês tiveram uma empreitada juntos quando foram para o Nordeste. Ele teve a ideia de um novo conceito de jornalismo esportivo e fazia os jogos lá no, acho que, se não me engano, em Porto de Galinhas, não é isso? Como é que foi essa experiência? Você o acompanhou nessa epopeia? Pois é, eu conheço o Luciano de muitos anos, né? O Luciano, eu considero, e sempre falo isso, não tenho nenhum problema com isso, eu considero o meu pai profissional, não é? E foi o Luciano que me contratou para a televisão no final dos anos 1980. E nós fizemos muitas coisas na televisão aberta, muita gente conhece, Show do Esporte, enfim, aquelas coisas todas. O esporte da Bandeirantes sempre tão positivo e famoso. Mas nós tivemos empreitadas em paralelo, uma delas foi essa. O Luciano achou que deveria fazer uma contribuição nacional via rede, por satélite, a partir do Nordeste, que na visão dele era esquecido. Ele morava em Porto de Galinhas, me convidou para ir a Pernambuco, eu fui, virei o diretor da TV Pernambuco, que era a TV do governo, gerávamos a partir de Caruaru para Recife todo o estado de Pernambuco e subimos o sinal na extinta Texat. E assim alcançamos o Brasil inteiro com atrações pernambucanas, como o Campeonato Pernambucano de Futebol e o São João de Caruaru, que a gente transmitia ao vivo. Foi uma empreitada, o Luciano era gênio. Né? Agora, quando você foi para o Nordeste, para Porto de Galinhas, como é que foi? Você se apaixonou pela região ou não? Porque eu vou para lá muito e sou apaixonado por Porto de Galinhas. Bom, eu te devolvo a pergunta, tem como não se apaixonar? É isso que eu queria saber, como é que pode, né? Você conheceu Carneiros, aquele pedaço todo? Sim, eu conheci o estado todo. Piscinas naturais. Eu viajei o estado todo, eu conheço Pernambuco de cabo a rabo, eu sou cidadão pernambucano e recifense, outorgado pela Assembleia e pela Câmara, o que me honra muito. Porto de Galinhas é um lugar maravilhoso. O Luciano tinha casa em Merepe, na beira da praia, e o restaurante era atrás da casa, o Spiaggi, um restaurante italiano lindo. E, além de tudo, tinha pousada e as nossas reuniões de segunda-feira, o despacho com ele de segunda-feira, quando ele voltava das atividades da Bandeirantes, era ruim, porque era caminhando na praia com aquele sol e discutindo os assuntos com ele. Foi um tempo da vida maravilhoso. Eu digo e repito, eu vou concluir minha vida, ainda acho que vai demorar um pouco para concluir. Mas quando ela estiver próxima da conclusão, ou eu tiver noção de que ela está próxima da conclusão, eu voltarei para Pernambuco e lá eu vou concluir minha vida. Imagina fazer uma reunião de pauta em Muro Alto. Nossa, que espetáculo. Né? Num dos resorts. Você está ali em Muro Alto, está ali na barraquinha de praia, a água vai chegando e você batendo papo sobre como é que vai ser a pauta, o que nós vamos trazer para o programa. Cansei de passar férias em Muro Alto, porque o Luciano tinha um bangalô num dos grandes resorts. E tinha que ocupar o bangalô, porque ele não ia, ele morava do lado. E ninguém ia. Não sei lá qual era o motivo. Então cansei de passar férias lá com as crianças. É, maravilhoso. E aí eu também queria te perguntar, uma dessas andanças suas com o Luciano, eu imagino que você em algum momento deva ter imaginado a sua inserção nesse universo sob o ponto de vista empresarial, e aí você inclusive fez a parceria com o NSC, que é um dos principais canais esportivos do mundo, o National Sport Channel, não é isso? Como é que isso aconteceu na sua vida? Essa história se dá da seguinte forma: o Luciano sempre foi um gênio, mas pouco empreendedor. Eu me orgulho de ser uma das pessoas que viveu com o Luciano durante 30 anos e que conseguiu para o Luciano rendimentos financeiros. Eu fui um dos poucos caras que, ao invés de dar prejuízo para o Luciano, dei lucro na venda do Campeonato Pernambucano, esse que nós acabamos de falar, para a Globo, fui eu que fiz quando comandava a empresa. Essa ideia do Luciano de, a partir do Nordeste, com as coisas do Nordeste, fazer um canal esportivo especializado, sempre permeou a ideia dele e ele sempre me influenciou. Quando eu voltei de Pernambuco, porque infelizmente o que tínhamos lá acabou,
eu disse a ele, olha, eu vou colocar uma programadora de TV por assinatura para valer no ar e quero que você seja o mentor dessa história toda. E ele foi, ele só não esteve comigo por razões que não cabe aqui discutir. E assim eu me aproximei da então Texat e desenvolvi, criei, pus no ar o National Sport Channel, o NSC. A programadora está fazendo 16 anos nesse ano como empresa. Estamos no mercado dos aplicativos, da rede social, da internet. O mercado da TV por assinatura é muito competitivo e há uma grande discussão do que vai acontecer com tudo isso daqui para frente, em função da tecnologia. E nós, em breve, deveremos estar pela Vivo Digital de retorno com o nosso conteúdo, que é um conteúdo simples, mas coisas que não são mostradas pelos grandes canais de TV por assinatura esportivos por uma razão lógica, não há espaço. Todos estão brigando no mesmo nicho. Ok. Isso é realmente importante. Eu acho que nesse contexto, algumas outras emissoras, você citava que em Pernambuco vocês tinham uma relação com uma emissora pública, sim, né, para fazer a transmissão dos campeonatos regionais. E imagino que em algum momento, já até te fazendo essa pergunta aqui, gravando, a gente não falou sobre isso, sobre esse tema nos bastidores, mas eu até lhe pergunto, você acha que esse tipo de conteúdo esportivo caberia em televisões públicas brasileiras como as TVs comunitárias, por exemplo? Acho super importante isso. Gostaria de tratar desse assunto, a gente realmente não falou sobre isso, gostaria de tratar esse assunto bem mais a fundo. Acho que tem espaço. Acho que os provedores de conteúdo hoje são aqueles que no futuro vão dominar o mercado. Por isso não tenho muita preocupação se vamos ter X milhões de assinantes ou não. O produto pode estar nos canais comunitários, o produto pode estar em alguma televisão aberta em alguma hora, o produto pode estar em outros canais esportivos, porque hoje nós temos capacidade de produção, de geração, de subida de sinal. Nós temos que nos desligar dessa história de exclusividade total, que é meu, não é seu, não mexo nunca mais. Eu penso isso completamente diferente, então eu acho que cabe sim. Que bom. E eu acho, inclusive, que nesse contexto, quem vai sobreviver é o produtor de conteúdo. É isso. Porque os meios podem ser os mais variados possíveis, o que jamais vai faltar é uma câmera e um bom bate-papo ou algo importante para mostrar para o telespectador que está do lado de lá, em casa, assistindo a programação e querendo conteúdos relevantes para a sua vida. Eu quero aqui avançar e permear com você um pouco da questão política que nós vivemos no Brasil, né? A gente vê aí que existe a necessidade de uma renovação na política, de nomes que tenham compromisso com o cidadão que nos acompanha, e isso é uma coisa que a gente tem visto cada vez mais rara na política nacional. E ao contrário, dizer o seguinte, não, mas quem quer se envolver com a política, então... a política, como é mal vista, as pessoas boas não querem se envolver com a política. Agora, eu digo isso porque você sabe, você inclusive já foi meu eleitor, você tem a cidadania italiana, eu fui candidato ao Senado na Itália, e eu costumo dizer o seguinte, se as boas pessoas também não se predispõem a lançar os seus nomes para mudar aquilo que aí está, aí é que não muda mesmo. É isso. E eu queria ouvir um pouco da sua predisposição a respeito da questão da vida pública. Eu sei que você já teve convites no passado, né? Já. E não aceitou. E agora? Eu penso exatamente como você. A gente tem que se apropriar da política, porque só essa forma vai nos levar a um bom caminho. E vou deixar claro para os senhores que estão nos acompanhando. Isso não é um processo de uma semana, nem de 4 anos, nem de 10 anos. Isso é um processo longo. Mas algum dia ele precisa começar. Seja aqui ou em qualquer lugar do mundo. A gente não aguenta mais o que está acontecendo. Eu acho que o que vem por aí no processo eleitoral, com as regras que são muito rígidas dessa vez, quem não se apercebeu disso, que vá procurar atenção, leia as regras do TSE. E eu acho que as pessoas boas têm que se aproximar da política, aqueles que têm ficha limpa. Existem pessoas que dizem que a renovação dessa vez será a maior de todos os tempos, em função das pessoas não quererem mais alguns eleitos. E é nesse campo que a gente vai entrar, porque eu acho que a gente tem possibilidade de mudar, tem boas ideias, tem parceria e principalmente tem a ficha limpa. Isso é super importante. Agora, uma eventual incursão sua na política brasileira, você tem levantado quais bandeiras? Bom, essa ideia começou há muito tempo, não é de hoje. Eu tenho 54 anos para 55, essa ideia começou há mais de 30 anos, quando eu quase retornei a morar no interior de São Paulo, e nessa cidade onde eu iria morar, voltar a morar,
eu iria me lançar à política com o apoio de algumas pessoas bem conhecidas do mercado. Não deu certo naquela época, agora há uma coisa encaminhada nova, nós temos uma porção de propostas colocadas, mas basicamente o tripé que vamos trabalhar é o seguinte: eu não consigo conceber nos dias de hoje alguém que vá ocupar um cargo público e não entregue a sua agenda e o seu dia a dia totalmente digital para o controle dos eleitores. Então, se a gente pode chamar isso de um deputado digital, isso é uma das coisas que eu pretendo implementar de maneira efetiva, utilizando as redes sociais e os meios que nós temos à disposição. Eu gosto muito de trabalhar na área do emprego para os mais de 50 anos. Eu acabei de dizer, eu tenho mais de 50 anos. Os jornalistas e os radialistas, que é uma classe que eu pretendo levar à frente, defendi e continuo defendendo, tem muita dificuldade de recolocação. E eu tenho algumas boas ideias trazidas das minhas viagens pelo mundo. Os Estados Unidos tem hoje o small business, o pequeno trabalho, muito forte para essas pessoas. Eu quero trazer isso para a Assembleia Legislativa, se me for possível. E uma dos 3 pilares, a terceira ideia, é que eu gosto muito do assunto da agricultura. O Brasil é celeiro do mundo. Nós vamos, daqui a 50 anos, talvez ser 40% da produção mundial de grãos. E São Paulo tem um enorme problema de estocagem de grãos. E eu quero trazer a tecnologia para isso. Esse é um assunto que eu conheço, tenho gente do meu lado me ajudando. Então, basicamente é isso. Mais detalhes é só visitar as minhas redes sociais e conhecerá por lá. Agora, você imagina que, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, a gente tem aí um desenho onde o João Dória está na frente nas preferências, depois você tem hoje o Paulo Scaff também está crescendo nas pesquisas, e nós temos o candidato do PT, que naturalmente sempre tem uma boa pontuação, não se sabe se chega em segundo turno ou não, e o governador, que é o Márcio França. Então, e nesse universo desses 4, vamos chamar assim, eixos aqui no estado de São Paulo, a gente vê você vai me corrigir se eu estiver enganado, mas uma espécie de aliança assim, em nível nacional do governador atual, Márcio França, passando ali pelo Álvaro Dias, enfim, quer dizer, que representa uma nova banda assim, no respeito ao poder executivo em nível nacional. É nesse trecho que você pretende fazer a sua raia na política? Bom, é assim, eu era filiado ao PSDB, por influência clara e por compromisso com o Mário Covas Neto, que foi eleito vereador do PSDB mais votado de São Paulo na última eleição. Quando houve a declaração de saída do ex-prefeito, o Mário resolveu por bem deixar o PSDB, porque nós não concordávamos com aquilo, afinal de contas fomos à rua fazer campanha, e isso não passava pela nossa cabeça uma saída de 15 meses. Saímos do PSDB, fomos ao Podemos, que é onde estamos hoje. Estamos absolutamente alinhados com o governador Márcio França. O governador é um mestre da política. Para quem não sabe ou pode não saber, o governador articulou, entre outras coisas, as campanhas do governador Geraldo Alckmin. O governador articulou a campanha do ex-prefeito. Ele participou conosco, nós todos éramos do PSDB, e ele do PSDB colaborou demais. Não fosse o fatídico acidente de avião em Santos, o vice-governador era o articulador da campanha do Eduardo Campos, e nós não sabemos o que poderia ter acontecido. Eu acho que o Eduardo era meu amigo, eu acho que o Eduardo poderia ter sido eleito. Então a gente está alinhado com o governador. Temos 14 partidos além do PSDB e do Podemos, acreditamos fortemente na presença do interior do estado e vamos ter uma ótima disputa com nomes muito bons. O ex-prefeito, sem dúvida nenhuma, tem um marketing poderoso. O presidente da Fiesp sabe das coisas, já participou de eleição. O PT historicamente sempre tem seus 15%, 20%. Nós vamos ter uma ótima disputa e tomara que isso seja melhor para o estado. Mas nós estamos alinhados, tanto eu quanto o Mário Covas, estamos alinhados, o Podemos, o Álvaro Dias, com o governador, a Renata Abreu, nossa presidente, com o governador Márcio França, e é para ele que vamos fazer campanha. Que ainda pode realmente crescer e surpreender muita gente. Eu acho que pode crescer. A campanha tem 45 dias, como você sabe, é tudo muito rápido. Você é testemunha pessoal e aconteceu com você de que rapidamente você pode alcançar muitos votos, desde que você saiba trabalhar. Tem Copa do Mundo no nosso meio do caminho, muita gente se desprega da política dentro de 20 dias para acompanhar a Copa do Mundo, ainda mais se o Brasil for bem. Os 45 dias finais é que vão decidir tudo. Eu também queria lhe perguntar se você, no seu eventual mandato parlamentar, pensa
em trazer essa questão do esporte com o qual você é absolutamente identificado para com a nossa juventude em duas questões. A primeira é a questão de que quando o jovem ele está envolvido com o esporte, ele está longe da droga. E a segunda questão, que aí é a questão da competitividade, quer dizer, é o esporte de alto rendimento, de ponta, se você imagina uma política pública para que o Estado de São Paulo possa ser celeiro de medalhas internacionais, inclusive olímpicas, para o Brasil. Olha, a nomenclatura correta nesse instante daquilo que eu quero fazer é pré-candidatura a deputado estadual, que é exatamente o que eu sou, pré-candidato. No campo do esporte, nós temos ótimos quadros disponíveis no Brasil. Ontem, por exemplo, fiquei sabendo da candidatura do Xandó, ex-jogador e campeão de vôlei, pelo PSB, e desejo ao Xandó sorte. Nós temos o Marcelinho Carioca, que é do meu partido, é candidato a deputado estadual. Nós temos o Tupanzinho, autor do gol do Corinthians em 90, que é candidato a deputado federal, também pelo Podemos. O que eu quero dizer com isso? Tem muita gente nesta área ligada ao esporte. Eu não quero ser jornalista esportivo, como eu sou, cronista esportivo, que vai pensar com todo respeito na escolinha de futebol. Eu tenho um pensamento além disso e sei que tem gente preparada para isso. Então, o meu pensamento em relação ao esporte é o seguinte: nós precisamos, nesse instante, tomar consciência de que o esporte eletrônico substituiu em muitos lares o esporte de maneira efetiva. E nós temos que ter alguém que legisle sobre esse assunto para tratar, porque as crianças estão trocando a quadra da escola pelo computador durante toda a tarde e nós precisamos fazer disso uma moeda de troca. De repente, você quer ir jogar esporte eletrônico a tarde inteira, mas você vai ter que ter na escola uma educação física casada e de primeira linha. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa da qual eu sou entusiasta, porque acho que em 30 anos ela será maior do que a Olimpíada Comum, é que eu quero me debruçar sobre o assunto paralímpico de verdade. Nós temos um centro de excelência no começo da Imigrantes, que você deve conhecer, é espetacular e nós devemos produzir mais campeões, como Daniel Dias, por exemplo, porque eu acredito que se a gente trabalhar nisso, em 30 anos o Brasil será a maior potência paraolímpica do mundo, respeitando, obviamente, o esporte olímpico de maneira comum e o futebol ao qual eu sou apaixonado. Mas eu pretendo, no esporte, trabalhar nessa